Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19. Diz assim: E também eu te digo que tu és Pedro. Aqui é Jesus falando. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Entre todas as doutrinas e da igreja, parece ser a mais carente de reflexão em nosso tempo. Ali, irmãos, quando começou a reforma protestante, ali do século XVI, né, ali tinha muitos conceitos religiosos, muitas coisas ali precisavam ser resolvidas, né, a serem ali examinadas pelas escrituras. Ali começou um movimento onde é tipo assim, onde algumas pessoas começaram a prestar atenção na palavra de Deus e pararam de prestar atenção naquilo que o homem falava. Meus irmãos, algo importante da igreja em Cristo Jesus, pelo que eu vi aqui, a reforma protestante ali, porque realmente ali, parecia tipo assim, tudo que o homem falava era regido. E muitas coisas eram tiradas da palavra de Deus, assim, não era feito conforme a palavra de Deus. A maioria das coisas era feito conforme o homem queria que andasse, como ali a igreja católica em si. Se eu não me engano, pastor, não existia divisão de igreja. Era isso, né? Não existia uma divisão assim, né? Não, diversas não, exatamente. Então assim, tinha só um conceito ali, então o que era falado ali e tal era seguido. Então muita coisa que era da palavra de Deus era restrito. E as pessoas acabavam não lendo muito a Bíblia. Aí aqui, continuando aqui, né, vai falar aqui que, infelizmente, a doutrina da igreja recebeu pouca atenção. Nota-se que a compreensão da natureza da igreja foi influenciada pela cultura. O que ele quer dizer aqui? A doutrina da igreja, a palavra de Deus em si, ela recebeu pouca atenção. Aí começou, qual que era a influência deles ali? Qual que era o intuito deles? Era a cultura, é isso que está falando aqui. A situação social era o movimento ali que mais acontecia. A religiosidade, a religiosa, né? E também falar da política daquele tempo. Que tipo assim, o que estava mais ligado ali para eles? Era a cultura do local, né? Vai falar também ali a situação social, como que era regida, a forma. E também vai falar também da religião, religiosidade em si, né? E a política, conforme o tempo ali, a política do local. Então, era dessa forma que a igreja era regida. É isso que está falando, né? Naquele tempo. Não proclamaram uma definição bíblica da igreja. Então, o que isso quer dizer? Biblicamente, não tinha uma definição. Não tinha algo biblicamente regida. Né? É isso que está falando aqui. Tá? Mas se contentaram com a separação da igreja católica romana. Então, quer dizer, homens levantados por Deus, como Martim Lutero, entre outros também na história, graças a Deus, esses homens começaram a enxergar mais a palavra de Deus. Então aí vem a reforma protestante. Né? Foram muitos felizes em suas conclusões sobre os temas fundamentais, como a salvação. Olha só, meus irmãos. Temas fundamentais para a igreja ali. A salvação que é o mais importante. Tema assim, que não era algo que era se falado. Então, quer dizer, esses temas começaram a ser falados, né, a partir daí da reforma. A inspiração das escrituras começou ali a ser comentado também sobre a inspiração, aquilo que o Espírito Santo de Deus inspirou os seus autores ali. A antropologia também, né? E também outras questões centrais. A revista está falando da doutrina. Muitas doutrinas os reformadores resgataram, que eram doutrinas que eles acreditaram que havia perdido o seu sentido. Por exemplo, salvação.
salvação pela graça. Então, os reformadores foram muito contundentes. Quando eles subiam no púlpito para pregar, eles falavam salvação pela graça, né? Justificação pela fé, que foi a pregação de Lutero. Então, coisa que não estavam se ensinando mais isso nas igrejas, que as pessoas estavam trazendo outros significados para aqueles termos. A doutrina da igreja foi uma das doutrinas que eles não enfatizaram muito, até porque não houve tantas necessidades. Eu não gosto do termo negligência, que deu a entender assim como se eles fizessem intencional, fosse algo intencional. Não, não foi. É que não era a agenda naquele momento. A igreja também anda conforme a sociedade está andando. A igreja faz parte da sociedade, ela não está fora. E o grande debate que as pessoas tinham, exatamente que foi a grande descoberta do Lutero, que foi a grande tensão com o catolicismo, foi exatamente essa questão da justificação pela fé, da questão da adoração de santos. Foram coisas que ele, por ele ser muito contundente, ele foi expulso da igreja. E ele foi expulso da igreja e criou a sua comunidade. Eu falei, então nós vamos nos reunir na nossa comunidade com essas crenças. Já que lá a gente não consegue. Foi igual os cristãos quando estavam no meio dos judeus, não foi assim? Ele não ia na sinagoga? A sinagoga falou, desse jeito a gente não quer vocês aqui não. Então vocês saem. Então a gente vai se reunir no nosso canto. Foi a mesma coisa que o Lutero fez. Aí o Lutero trouxe esses ensinos aí, né, da justificação pela fé, essas coisas. Só que observa a eclesiologia luterana. É muito parecido com a eclesiologia católica até hoje. Então por quê? Porque não foi ênfase para ele aquilo. Então se você pegar uma liturgia luterana, vai remeter muito à liturgia católica, é a mais próxima do catolicismo que nós temos, não é? É a própria luterana, porque não foi ênfase para ele naquele momento para ele foi exatamente esses ensinos. Aí depois a igreja falava, vamos aprofundar aqui na igreja também. Aí foi que ele foi se aprofundando nessa doutrina. É isso aí que ele está dizendo. É isso mesmo. Vamos lá aqui, ó. A natureza da igreja. Significado etimológico. A palavra empregada no Novo Testamento para a igreja é eclesia. Eclesia. Eclesia, é porque eclésia é porque ela está junto aqui, né? No grego clássico já é usada esse termo, mas nem sempre tinha conotação religiosa. A etimologia leva para a palavra ek, quer dizer, quando a gente pegar aqui só essa palavra aqui, ek, que é o e e o k, ele vai falar o quê? Para fora, que nem o pastor acabou de falar aqui, tá? E depois, quando vai completar, vai falar assim, kaleo, que vai ser assim, chamar, convocar. Quer dizer, para fora, chama, convoca as pessoas para fora. É mais ou menos isso aqui que está dizendo aqui o autor. Para os gregos, esse termo se refere a um ajuntamento de pessoas por qualquer motivo. Então, quer dizer, as pessoas são chamadas, as pessoas, está falando assim, para fora, ek, kaleo, chamar, convocar. Quer dizer, chama as pessoas para fora. Ele está falando aqui desse grupo de pessoas, esse movimento aqui. Tá? Até aqui tudo bem? Ó, pelo contexto desse trecho de Atos, parece-se que não era uma reunião religiosa. Tá? Os cidadãos de Éfeso correram para o teatro sem saber qual teria sido o motivo da convocação. Quer dizer, não está falando aqui que convocou a igreja. Eles não sabiam qual era o motivo dessa convocação. Aqui está claro que o termo eclesia não significa mais do que assembleia, uma reunião. Né? Quando nós falamos de assembleia, uma reunião ali de pessoas. Porém, notemos que quando o apóstolo Paulo usa a frase igreja de Deus ou igreja de Cristo, ele indica que o caráter verdadeiro da igreja não está em seus membros, mas em sua cabeça. Quer dizer que está dizendo aqui que, tipo assim, quando o apóstolo fala ali que está centralizado o quê? Em Cristo, o cabeça da igreja. Ó, Grifites, ele vai comentar dessa forma. Uma sociedade cristã, ou seja, um corpo de crentes que pertence a Cristo, não é um corpo de cristãos, que seria apenas um grupo de pessoas, mas é o corpo de Cristo. É Jesus, o cabeça da igreja, quem nutre o corpo para o seu crescimento e edificação. A cabeça em si, ela não é igual ao corpo. Ela está muito acima do corpo, porque sem ela não há esse crescimento aqui. Porque é Deus, é Cristo que vai dar esse crescimento aqui para a igreja, é que vai nutrir. Devemos entender que
nós não estamos de igualdade com Cristo. Jamais. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que algumas pessoas se colocam de igualdade, achando que faz os milagres de Cristo a qualquer hora, que faz o que Cristo pode fazer a qualquer momento. É isso que devemos entender. Se não é Cristo, se não é a cabeça, o que a gente ia fazer? Não tem como ter esse crescimento. Então, quer dizer, nós não estamos de igualdade com Cristo. A cabeça ali não está ali de igualdade com o corpo. O corpo necessita dessa nutrição. E isso é importante saber. Porque eu acho até interessante, o autor está frisando isso daqui, porque assim, infelizmente, algumas pessoas pensam dessa forma. Entendeu? Que as coisas vão acontecer da forma que ele acha, quando ele quer, e acaba se comparando ali que eles tivessem igualdade realmente. E não é assim. A vontade vai ser sempre de Deus. Por isso que ele sempre vai falar, segundo a vontade de Deus. É a vontade de Deus que prevalece. É a cabeça que vai prevalecer ali diante do corpo. É isso que está dizendo aqui. Tá? Só lembrar um pouquinho essa questão da etimologia. A etimologia ela vai buscar a palavra lá quando ela foi criada. Até hoje a gente cria palavras, né? Uma palavra nova aí, quem gosta aí das coisas coreanas. Entrou no nosso dicionário, lá o pessoal da Academia Brasileira de Letras incluiu o dorama. É um neologismo, né? Daqui a 100 anos talvez tenha um outro significado essa palavra. Mas ela já faz parte agora do vocabulário das pessoas, né? Quando os adolescentes na escola falaram dorama, eu falei, mas que negócio é isso de dorama? Eu perguntei para eles, eu falei, mas me explica o que é dorama. Ele falou, professor, essas são as séries coreanas, né? Aí depois eu vi uma reportagem dizendo que essa palavra entrou na língua portuguesa. Então agora faz parte oficialmente, segundo os mestres da língua, colocaram ela. Então, é assim que as palavras surgem, elas vão surgindo conforme as pessoas vão vendo necessidade e vai criando. Então essa palavra para a igreja, ela também foi criada entre os gregos antes do Novo Testamento. Tinha um sentido de reunião de pessoas, tinha um sentido de... As pessoas saíam das suas casas, iam para um local público e eles iam debater questões da cidade. Por isso que é o tirados para fora, né? Então, o tirados para fora não é o significado teológico do termo. Ela é o significado original do termo. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Agora eu vou dar uma dica de interpretação para vocês. A etimologia, ela só explica de onde a palavra surgiu. Ela nem sempre explica o significado da palavra na passagem bíblica. Tanto que vocês vão ver na lição, o Zé vai estar passando daqui a pouco, os vários usos da palavra eclésia, igreja. Então ela não só é usada de um jeito no Novo Testamento. Então é muito comum, as palavras sofrem, né, do que a gente chama de diversos sentidos. E qual é o sentido? Todas as palavras têm diversos significados. Todas elas. Elas isoladas significam muita coisa. Elas, dentro de um contexto, elas vão dar um sentido só. É igual a palavra manga. Se eu falar, eu chupei uma manga, todo mundo sabe que é uma fruta. Se eu falar, a manga da minha camisa está rasgada, se eu falar manga, você não sabe o que é. Agora, se eu colocar na frase manga está rasgada, a minha manga está rasgada, todo mundo sabe que é da sua camisa. E se eu falar a manga que eu peguei no pé estava muito saborosa, todo mundo sabe que a manga é fruta. É a mesma palavra, mas significados diferentes. Sempre vai ser assim, as palavras. Então, primeiro ponto, descubra o que a palavra quer dizer lá no contexto. Você vai interpretar, a melhor forma para você interpretar corretamente. Então, leia a frase inteira. Aí depois... O autor foi muito bom, ele falou assim, às vezes a gente consegue entender o significado da palavra pela etimologia. No caso da igreja, diz tirados para fora, né? Que a gente aí pode trazer alguns sentidos para isso. É isso. Beleza. Vamos lá aqui, ó. Efésios 4, 15 e 16. Diz assim, ó. Mas, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuada ao seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, quer dizer, ele está falando aqui, ó, segundo o quê? Segundo a verdade. Quem é a verdade? É Cristo. Segundo aquilo que Jesus ali, ele está ali alimentando a sua igreja. Segundo a verdade. Né? E aqui ele vai falar aqui também que crescemos em tudo aquilo que é a cabeça. Quer dizer, que nós crescemos segundo a verdade. Em tudo aquilo que Jesus instituiu para a sua igreja.
É segundo a Jesus que a igreja cresce, segundo os seus ensinos. É isso que está falando aqui. Por isso que, meus irmãos, que o nosso alimento, ele tem que ser baseado na palavra de Deus, naquilo que Cristo quer para a igreja. Quando nós ouvimos muito e deixamos de examinar a palavra de Deus, você corre um risco muito grande. Então, examine sempre. Vê sempre. É interessante pensar quantas cabeças tiveram que rolar para definir esse corpo, né? Às vezes fico pensando, Zé falou aí, muita gente morreu na tentativa de definir esse corpo, né? E eu acho fantástica essa colocação de Paulo em fazer essa comparação da igreja com o corpo, né? Sendo o corpo de Cristo, ele fez uma analogia com o corpo humano, né? Você já imaginou um corpo andando por aí sem cabeça? Seria impossível. Se fosse possível andar, era um fantasma, né? Mas a igreja, antes dessa definição, viveu realmente assim, como se fosse um fantasma. Tantas ideologias, eu fico imaginando a palavra de Deus em meio a tudo isso, para definir, até chegar a esse ponto que chegamos e temos um corpo definido, o corpo de Cristo, que é a igreja, e Cristo como a cabeça dessa igreja, dando a direção que ela precisa, porque um corpo sem cabeça não tem direção, né? Então, Cristo, como o cabeça da igreja, ele dirige essa igreja agora segundo a sua vontade, né? E a igreja tem que reconhecer nele a necessidade para toda a sua direção, né? E então verificamos que eu fico imaginando, porque as ideologias são inúmeras, são imensas, né? Ainda hoje a gente tem quantas placas, né, definindo igreja, e todas partindo da mesma Bíblia, né? Cada um tem a sua forma de interpretação e nem sempre leva em conta essa cabeça que tem que dirigir, né? Às vezes cada um procura dirigir pela sua própria ideologia e cria uma confusão tremenda, e a gente sabe que é aí que a gente acredita que só Cristo vê a verdadeira igreja, né? A gente fica aqui em meio a esse emaranhado de ideologias, de forma de pensar, e só Cristo vê essa igreja que ele chamou de igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, essa igreja só Cristo vê. E ela foi tirada do meio desse emaranhado de coisas, né? E eu estava pensando lá do começo, quando disse que a terra vazia e sem forma, o Espírito de Deus movia sobre a face das águas ou sobre a face do abismo. Então, a palavra viveu em algum tempo assim, vivendo em meio a esse emaranhado de coisas, e para chegar aqui, onde chegou para nós, e hoje, graças a Deus, para nós está definido o corpo de Cristo, corpo dinâmico, funcionando no mundo, procurando alcançar as pessoas e levá-las a Cristo, né, que é a cabeça. Isso custou muitas vidas, né? E nós temos que hoje valorizar isso, né, para chegar até aqui, para nós essa coisa já pronta. Foi muito sofrimento para muita gente. Verdade. Irmãos, eu quero finalizar aqui na parte aqui, só continuando aqui, vai falar aqui, ó, essa ênfase, quando eu falo aqui de Cristo, é a cabeça, né, e nós somos o corpo. O autor está falando aqui que essa ênfase é importante porque a maioria dos escritores católicos vê a igreja como uma extensão de Cristo. Quer dizer, as consequências dessa interpretação mudam significativamente a doutrina de estar unido por meio de um relacionamento pessoal com Ele. Então, quer dizer, na verdade, ele está falando que a extensão de Jesus, a igreja, não, a igreja, tipo assim, ela está unida
a Jesus. Então, quer dizer, nós aprendemos aqui sobre Cristo, sobre as suas verdades. Que eu falei, sempre é importante examinar as Escrituras. Irmãos, quando o pregador está pregando, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta. Eu estou vendo ali. E eu aprendi isso com o pastor Jaelson. Eu estou ali, ó. Não, beleza. É isso. Mas só que essa parte aqui, quando o autor fala que tipo assim, que nós, ele fala aqui, ó, que nós estamos unidos com Cristo, e esse relacionamento, meus irmãos, isso daqui, ela tem que ser verdade na nossa vida, nós temos que praticar isso. Não adianta também eu só chegar aqui, examinar as Escrituras, não, eu faço parte do corpo de Cristo, mas eu não pratico as verdades de Cristo. Isso é importante, nós devemos praticar, nós devemos mostrar para as pessoas essa verdade, que é Cristo em nossas vidas. Então, quer dizer, ela tem aqui Cristo aqui fala que nós somos o corpo, mas nós temos que também praticar a verdade, né? É o que o autor também está falando, o que a Bíblia também fala em relação a isso daí. Aí vai falar aqui, ó, deixa eu continuar aqui. As consequências dessa interpretação mudam significativamente a doutrina de estar unido à cabeça, unido a Cristo, por meio de um relacionamento pessoal com Ele, como o pastor já falou várias vezes, relacionamento, oração, relacionamento com a palavra, o seu relacionamento ali com Ele, e está ligado a uma organização chamada igreja. Olha só, meus irmãos, olha que maravilha isso. Então, quer dizer, estamos unidos com Cristo, que é o corpo, unidos com a palavra, aprendendo a palavra, estamos ali praticando, mas só que também nós temos que estar unidos, senão não é corpo. Então, a igreja ela está unida, né, com os membros. É a igreja de Cristo. Tá, eu não sou a igreja de Cristo sozinho. É um corpo, são pessoas, né? E finalizando aqui já esta minha palavra, estar em Cristo para um católico significa estar na igreja. Isso é, assim, é o autor que está falando aqui, tá, meus irmãos? Não é uma crítica, nada não é. É o que o autor está falando. E a obediência da igreja é entendida a obediência a Cristo. Então, quer dizer, isso daqui é o significado. Mas estar em Cristo é muito mais do que estar na igreja. É viver para Cristo. É estar com Cristo em todos os momentos. Né? Cristo fazer parte da sua vida. Eu já vi o pastor pregando várias vezes ele falando disso daqui. Né? Cristo tem que fazer parte da sua vida. Não é simplesmente eu faço parte da vida de Cristo. Não, meu irmão. É Jesus que tem que fazer parte da sua vida. Não é o contrário. Não é quando você quer ou quando você necessita. Não é a hora que você quer. Então, quer dizer, a igreja de Cristo, como corpo, tem que deixar o cabeça, em primeiro lugar, fazer parte da sua vida. E você viver ali diariamente como Cristo quer que a igreja dele viva e como ele quer que nós façamos segundo a sua vontade.